decisão é nossa. A verdade é como uma espada. Se nós estamos a favor, ela é a nossa proteção. Se nós estamos contra, ela nos fere. Mas a verdade é uma só. Depende da maneira que você olha para ela. No Velho Testamento diz em Gênesis capítulo 12, o livro dos livros. Vamos abrir todos os livros dos jovens. Bom dia. É muito bom estar novamente aqui de volta, depois do decorrer dessa semana. E como nós havíamos combinado, todas as terças-feiras pela manhã, nós estaríamos aqui falando sobre saúde, explicando como é a mensagem de saúde, explicando como é o plano divino de cura. E nós escolhemos o título Braço Direito, devido àquela mensagem que a gente leu no primeiro programa, em São Mateus 4:23. Quando Jesus pregava, ele era o pastor, e quando Jesus curava, ele era o médico. O pastor, ele está no meio, a igreja está no meio, e os dois braços da igreja são exatamente a escola, o professor, e o hospital, o médico. Igreja, escolas e hospitais, as três instituições unidas para restaurar o homem, para pregar o verdadeiro evangelho que tem poder para transformar, para reabilitar, para mudar a natureza humana. Vimos que o homem é feito de mente, corpo e espírito, porque quando o professor ensina, ele trabalha com a mente das pessoas. Quando o pastor prega, ele trabalha com o espírito do ser humano. E quando o médico cura, ele está trabalhando com o físico, com o corpo da natureza humana. O homem, quando foi criado por Deus, em sua natureza humana, Deus colocou essas três faculdades: mente, corpo e espírito. E os professores trabalhando com a mente, os pastores trabalhando com o espírito e os médicos trabalhando com o corpo, os três juntos, completa, enche a plenitude do evangelho na restauração da natureza humana. Nós vimos que o plano divino de cura, ele é escriturístico, ele está amparado no assim diz o Senhor, ele é bíblico. Por isso que a gente pegou exatamente 7 elementos, que são os 7 elementos que Deus criou, que Deus deixou para nós utilizarmos de uma maneira sábia, que é exatamente a nossa dieta, alimentação. A água pura, os exercícios, a nossa caminhada, o sol, a luz solar matinal como fonte restauradora das enfermidades e como fonte de vitamina para as nossas crianças. O ar puro, uma casa bem ventilada, bem arejada. O descanso, os horários certos para a gente poder descansar e reabilitar o nosso corpo para a batalha do dia a dia. A temperança, que é o equilíbrio. Então esses 7 fatores: dieta, exercícios, água pura, luz solar, temperança, que é equilíbrio, fazer tudo com moderação, descanso. Esses 7 elementos, eles serão a base do plano divino de cura. Será onde a gente vai explorar para mostrar para vocês. E esses 7 elementos só têm aplicabilidade na vida prática, só funciona se nós tivermos fé. Fé nesse plano, porque se nós tivermos fé nesse plano, teremos consequentemente fé em Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo, o grande médico, que deixou esse plano divino de cura. Falamos na terça-feira passada que nós iríamos começar pela dieta. Por quê, Dr. Carlos?
começar o plano divino de cura pela dieta? Porque nós somos aquilo que nós comemos. Se você come um alimento ruim, você vai fermentar seu sangue e você vai ter um sangue impuro. E nós sabemos, de acordo com 1 Coríntios 6, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. De igual maneira, quando no Velho Testamento existia o santuário, o tabernáculo, agora no Novo Testamento também existe o santuário, o tabernáculo, que somos nós, você, seu filho, seu esposo, eu. Nós, como indivíduos, fazemos parte da Igreja de Cristo. Nós é que seremos arrebatados, ressuscitados, salvos. Nós hoje só somos o santuário moderno, o santuário do Novo Testamento. Por isso que o Espírito Santo, da mesma maneira como existia no santuário no Velho Testamento, também ele existe, vive e atua dentro do santuário moderno, que é o nosso corpo. O nosso corpo ele é composto de duas partes, mente e o corpo em si, o físico. Quem é que comanda nosso corpo? É o estômago, é o nosso dedão, é o nosso polegar, é a nossa coxa? Não. Quem comanda o nosso corpo é exatamente a nossa mente. Então, de igual maneira como no Velho Testamento, o santuário aonde Deus habitava era composto de dois compartimentos, o Santo e o Santíssimo. O nosso corpo também é composto de dois compartimentos, o corpo e a mente. O corpo é como se fosse o santo, o primeiro compartimento, e a nossa mente é como se fosse o segundo compartimento, o Santíssimo, aonde Deus atua. Deus comunica com o homem, Deus comunica com você. Jesus te fala por intermédio da sua mente. Os seus nervos, as suas terminações nervosas, é aí por onde você recebe a atuação, você recebe o poder do Espírito Santo. A nossa mente comanda o nosso corpo. E por que você está explicando isso, Dr. Carlos? Exatamente porque quando a gente vai falar de dieta, de alimentação, a gente automaticamente fala de estômago, de intestino, de aparelho digestivo. E eu vou falar para vocês, meus queridos pacientes, que há uma grande relação entre mente e estômago. O nosso cérebro, ele está em íntimo contato com o nosso estômago. Quer um exemplo? Existem certos tipos de alimentos que nos causam enxaqueca, dor de cabeça, cefaleia. Veja o alimento influenciando a nossa mente. Quando a gente come muito em excesso, quando a gente sobrecarrega o nosso aparelho digestivo, o nosso intestino, o nosso estômago, o nosso cérebro, a nossa mente sofre. Por que dá aquele soninho depois do almoço? Porque no almoço é uma das refeições mais pesadas. Aí o que acontece? O sangue que está na mente vai para o estômago para poder dar força, para poder fazer o processo da digestão. Então existe uma relação muito grande entre estômago e cérebro. Agora lembre-se que Paulo diz o quê? Qual é o verdadeiro culto? Todos os cristãos verdadeiros, eles fazem um tipo de culto, que é aquele culto que Romanos fala no capítulo 12, que é o culto que? O culto racional. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está pedindo, ele está rogando que o nosso corpo seja um sacrifício, que é o nosso culto racional. Então, a nossa mente é aonde gera o nosso culto, é aonde nós temos o poder de decisão, é aonde exatamente o Espírito Santo vai atuar. Ele vai mostrar para nós o que é bom e o que não é, o que é sagrado e o que é profano. Então, essa relação entre estômago e mente, ela tem que ser respeitada, porque se nós não nos alimentarmos
corretamente, a nossa mente sofrerá prejuízo. E se nossa mente tiver prejuízo, nós não poderemos fazer um culto racional, agradável, vivo e santo ao nosso Papai do céu. Por isso que a dieta é importante. Se nós não respeitarmos as leis do nosso ser, as leis da natureza, as leis da criação, nós iremos transgredir. E você sabe que pecado é a transgressão da lei de Deus. E nós falamos também que existe a lei natural que Deus criou, que é a lei do Éden, e a lei moral, que é a lei do Sinai. A lei moral é a lei espiritual dos 10 mandamentos, aonde Deus criou no Monte Sinai. E a lei natural são as leis dos seres criados que Deus criou no Éden, por ocasião da semana da criação. Todos os cristãos são criacionistas. Essas leis têm que ser respeitadas. Então veja, na questão da dieta, na questão da alimentação, existe também leis. O nosso apetite ele está regido por leis naturais. E se nós pervertermos o nosso apetite, se nós não nos alimentarmos diretamente, esse sangue que está sendo fabricado por essa alimentação, ele vai poluir a nossa mente. E lembra-se que Paulo falou que a gente louva a Deus por intermédio da nossa mente, mas a nossa mente está dentro do nosso corpo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que ter o quê? Uma mente pura. E a nossa mente, ela só vai estar equilibrada, pura, quando nós também tivermos um estômago equilibrado e puro. Essa é a relação entre estômago e mente. Se você coloca algo contrário às leis naturais do seu apetite, a sua mente vai ter prejuízo. E se sua mente tiver prejuízo, o seu culto terá prejuízo. A nossa mente, é com ela que a gente louva a Deus. Veja bem, como é que a gente poderia explicar, irmão Carlos, relacionado com o apetite? Primeiro, todo o nosso programa, ele é escriturístico na palavra. Meus queridos irmãos, como é bom, meus queridos pacientes, como é deleitoso nós falarmos de saúde amparado pela verdade, pelas escrituras sagradas. E veja o que está escrito em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Ali nós vamos ter a origem da dieta. Deus deixou a dieta para o ser humano. Existem 3 coisas que Deus criou no Éden. Deus criou o casamento, porque ele criou Adão e Eva. Mas Deus criou a saúde também, porque veja só, Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29. Disse-lhes mais o Senhor: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que dê fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Então Deus falou que toda a erva que tivesse semente e toda a árvore que o seu fruto desse semente serviria de alimento para Adão e Eva. Os nossos primeiros pais, eles se alimentavam das ervas e dos frutos de todas as árvores que Deus havia criado. Depois do pecado, olha o que aconteceu em Gênesis 3, 18. Veja, a terra produzirá espinhos e abrolhos. Claro, porque o pecado entrou. E Deus falou o quê? E comerás das ervas do campo. Primeiro Deus permitiu que nós comêssemos das ervas que produzissem semente e das árvores que tivesse fruto com semente. E depois do pecado, Deus autorizou a alimentação das ervas do campo. Então, meus queridos, o que a gente tira daí? Que a dieta original do homem era uma dieta vegetariana. E não é isso que a ciência tem confirmado hoje?
Não é isso que a medicina tem confirmado? Não é isso que a gente vê no Fantástico, vê nas últimas pesquisas? Não é isso que a gente encontra em artigos de revistas, em artigos de jornais? O que a gente encontra? A gente encontra exatamente que a dieta, a nossa dieta, ela teve uma origem natural. Se Deus criou o homem, Deus também criou os animais e as plantas. E Deus não queria, e nunca foi plano de Deus, que houvesse morte, porque Deus é um Deus de vida. O que Jesus falou? Eu sou a ressurreição e a vida. E se Jesus era o enviado do céu, Jesus só queria trazer vida. Então Jesus, o plano dele era mostrar que Deus tem interesse na vida. E, meus queridos, sempre foi contrário a qualquer plano divino que qualquer criatura tivesse a sua vida tomada. Não deveria haver morte no Éden. O fruto das árvores do jardim do Éden era um alimento que as necessidades de nossos pais primeiros requeriam. Cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos preparados de maneira simples, natural, são os mais saudáveis e nutritivos. É isso que a cardiologia tem defendido. É isso que a medicina moderna tem defendido. Que quanto mais a dieta for natural, maior saúde nós teremos. Por quê, irmãos? Porque Deus está mostrando a luz do plano divino de cura. E o plano divino de cura tem como primeiro fator daqueles 7, qual? Dieta. E a dieta divina, como nós vimos, a dieta original do homem era uma dieta natural, vegetariana. Porque como é que nós poderíamos matar um animalzinho se esse animalzinho era uma criatura feita pelo nosso Criador? Se nós matássemos, nós estaríamos transgredindo o 6º mandamento, não matarás, e Deus iria ficar muito triste, e haveria morte no mundo, e nunca foi plano de Deus que houvesse morte. Então veja, a base do nosso programa de hoje sobre dieta será uma dieta natural, respeitando as leis que Deus criou na natureza. E veja, o uso da carne já é confirmado hoje pelas pesquisas que elas aumentam 10 vezes mais a possibilidade de você ter câncer. Quantos animais que a gente não compra que estão doentes? A gente vê esse surto de vírus que teve nas aves na Coreia, aonde mais de 2 milhões de aves tiveram que ser sacrificadas. A gente viu esse surto da febre atifosa lá no sul do país, ali no Mato Grosso, aonde o governo federal estava tendo dificuldades de ter o controle do gado entrando por contrabando via fronteira Paraguai e Mato Grosso. Quantas doenças hoje não tem no gado, principalmente tuberculose e pneumonia? Então, como está se aumentando o pecado na face da terra, como nós estamos caminhando cada vez mais para o fim, cada vez mais a gente vê doenças nos seres que Deus criou. E os animais, por sua vez, também não ficam livres das doenças, porque os animais também são seres vivos que Deus criou. Então veja que esse tipo de alimento, que é o alimento cárneo, ele traz muito perigo para a nossa família, para os nossos filhos. E o plano de Deus é exatamente uma alimentação o mais natural possível. Por isso que a medicina
Por isso que a ciência hoje divulga exatamente isso. Veja só, muitos cristãos que condescendem com apetite separam-se de Deus. A Bíblia lá em Provérbios diz que nós devemos ter cuidado com os beberrões e com os comelões de carne. Por quê? Porque Deus que nos criou já sabe que esse tipo de alimento traria prejuízo para o ser humano. Mas, doutor Carlos, então como é que é a dieta do céu? Como é que é a dieta do céu? Bom, a dieta do céu é a seguinte. Primeiro, nós temos que saber identificar o que é do reino animal e o que é do reino vegetal. Se você entrar no supermercado, lá no mercantil, você tem que saber o que é animal e o que é vegetal. O que for vegetal será do plano de Deus e estará sendo abençoado, porque Deus quer que a sua saúde seja restaurada. E a sua saúde será restaurada com a sua participação. Deus tem o poder de cura. Jesus é o nosso grande médico. Mas o Espírito Santo estará mais inclinado para abençoar e para curar aquele que é obediente, porque Deus ama o obediente. Deus tem agrado ao obediente. Não é isso que a Bíblia diz? Aos que me honram, honrarei. Então, quando você entrar no mercantil, quando você entrar no supermercado e olhar para aquela seção dos artigos naturais, o Espírito Santo vai ser derramado sobre você. Você vai ser iluminado. O Espírito Santo vai lhe dar força para você começar a comprar e escolher exatamente os artigos que Deus criou para a nossa verdadeira dieta, baseada no que está escrito em Gênesis. Vocês se lembram de um episódio muito importante na vida de Daniel? Babilônia. Babilônia significa confusão. E veja, os filhos de Deus, os filhos de Israel estavam na Babilônia, num povo pagão, e lá na Babilônia eles comiam tudo. Por quê? Porque eles não conheciam o plano divino de cura. O povo da Babilônia adorava Baal, não adorava o nosso Deus de Abraão, Jacó e Isaac. E, consequentemente, eles não tinham conhecimento do plano divino de cura. Mas Daniel, que tinha o plano divino de cura, chegou e falou, olha, eu não vou comer da alimentação do palácio, da alimentação da Babilônia. E o que Daniel falou no capítulo 1 de Daniel, no versículo 12? Olha lá Daniel falando. Peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. E o nosso plano de cura, o que é? Dieta, água, sol, exercícios. E o que Daniel pediu para se alimentar? Daniel pediu o quê? Legumes. Daniel pediu exatamente aquilo que Deus havia criado para os seus verdadeiros filhos. E pediu o quê? Água, porque a água também é um dos fatores do plano divino de cura. Por isso que Jesus falou, eu sou a água, quem beber dessa água nunca mais terá sede, porque Jesus sabia que a água tem o seu poder na cura das nações. Então veja, Daniel deu um exemplo para nós de que a alimentação vegetariana, ela dá mais vigor e ela dá mais saúde para o ser humano, porque depois daqueles 10 dias de experimento que Daniel fez, Daniel era o mais corado, Daniel era o mais bonito, Daniel estava numa aparência, numa fisionomia muito mais bonita daqueles outros homens que estavam na corte, que se alimentaram da alimentação de Babilônia. Então veja que experiência agradável que a Bíblia nos traz quanto ao jovem Daniel. Ele foi o mais sábio dentro da Babilônia. Lá dentro da terra pagão, um filho de Deus mostrou que a verdadeira dieta do céu, o verdadeiro plano divino de cura,
Ele é verdadeiro e ele tem poder de atuar na vida prática. Você pode estar até duvidando. Você, como paciente, pode estar até assim, será se isso vai funcionar, doutor Carlos? Irmãos, a vida cristã é uma vida prática. Você só experimenta se Jesus existe, se ele tem poder, se você fazer teste dele. O Espírito Santo só pode atuar na sua vida se você deixar ele atuar. Então, para o Espírito Santo atuar, você tem que viver o que está escrito. Você tem que viver e andar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Você tem que andar na verdade e na dieta. O plano divino de cura, a verdade é, a dieta verdadeira é uma dieta vegetariana. Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer na carnificina. Deus deixou todos os alimentos bonitos e saudáveis para nós, de acordo com os nossos diferentes tipos de gostos, nos alimentarmos de acordo com o nosso gosto. Mas o nosso gosto tem que estar de acordo com o gosto de Deus. Porque aos que me honram, Deus fala, honrarei. Pelas praias da Galileia seguia o Mestre Jesus. Uma pobre mulher dele se aproximou, em meio à multidão e o tocou. Mestre, parando, perguntou: quem me tocou assim, de um jeito diferente, o qual eu nunca senti? A mulher, cheia de medo, respondeu assim: fui eu, Senhor, quem te tocou.
Estamos de volta falando exatamente a dieta natural que Deus deixou para o homem. Como é bom aprender a verdade, como é bom você ouvir a palavra de Deus, como é bom você escutar qual é o plano verdadeiro que Deus tem para o homem. A ciência, a medicina, as pesquisas científicas mostram qual é a vontade de Deus para o homem. Confirmam. Qual é a dieta para o homem, Dr. Carlos? É uma dieta natural? Como é que a gente tem que fazer? Primeiro, você tem que comprar o máximo possível de coisas naturais. O que são coisas naturais? Tem os cereais. O que é o cereal? O arroz, o trigo, o milho. Tem as leguminosas, que são feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Nós temos os nozes, castanha de caju, que é muito usada aqui na nossa região. E nós temos as frutas e as verduras. Então, a dieta que Deus deixou para nós, ela está baseada nessas categorias e nesses tipos de alimento. Cereais, leguminosas, nozes, verduras e frutas. Cereais, arroz, trigo, cevada, milho. Leguminosas, o nosso feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha. Os nozes, que são as castanhas, a castanha do Pará, a castanha de caju, que é a da nossa região, e as verduras e as frutas. Como é que nós podemos fazer uma dieta mais adequada para nós termos saúde? Por exemplo, a comida do brasileiro é o arroz com feijão. É a comida da família tradicional brasileira, a família pobre que come a sua comidinha no seu dia a dia. Mas nós não temos precisão de comer feijão todo dia. Porque, veja, nós temos a lentilha, que é mais ou menos do preço do feijão. Nós temos o grão de bico. Nós temos a ervilha crua, que você cozinha em casa como feijão. Nós temos a soja. Então, um dia você pode fazer feijão, o outro dia você pode fazer lentilha, o outro dia grão de bico, o outro dia ervilha, o outro dia soja. Para você conseguir colocar na mesa de seus filhos uma alimentação diferente, para que o filho não fale, eu já vou comer a mesma comida que eu comi ontem. E isso sai pelo mesmo preço, meu querido. Se você for comprar 5 quilos de feijão, você não compra 5. Você compra um de feijão, compra um de lentilha, compra um de grão de bico, compra um de ervilha e compra um de soja. Pronto. Você gastou praticamente a mesma quantia e você vai ter uma diversidade na sua mesa. A sua mesa vai ter muitas variedades de alimento e essa variedade abre o paladar de nossas crianças e traz um sabor diferente para nós. Muito bem. O brasileiro usa pouco a batata. A batata inglesa nós devemos usar com mais frequência, porque a batata inglesa ela tem um poder muito grande de anti-inflamatório. Aquelas pessoas que sentem bastante dores, que estão com infecção, que estão com inflamação, faça uso da batata inglesa em forma de purê, ela cozida, ela assada. Nós devemos ter muito cuidado com as frituras. Nós vamos comentar sobre as frituras. Mas, o dia que fizer batata,
não necessariamente precisa fazer o arroz, porque os dois são da mesma classe. Eles são carboidrato, eles são amido, eles são açúcares. Eles vão fazer a mesma função no corpo humano, que é da energia. Então você não precisa comer arroz com batata. O dia que você fizer macarrão, necessariamente você não precisa fazer o arroz. Faça uma macarronada, bastante macarronada, que dê para todo mundo. Uma macarronada com uma salada. Então, o arroz, a batata e o macarrão, que é a comida, que é a nossa comida da família pobre brasileira, que é a comida do dia a dia do povo brasileiro, eles não precisam estar juntos na mesma refeição. Pode ter. Você pode fazer uma batata para alguém que não gosta de macarrão, mas se você fizer o arroz, a batata e o macarrão, eles terão a mesma função no corpo humano. Todos os três são carboidratos, são açúcares. Eles servem para dar energia para o corpo. Então, consequentemente, se você for fazer batata, faça o purê. O purê junto com a ervilha. E o purê está substituindo ali o arroz. Nós temos que saber nos alimentar. Se você comer arroz junto com batata, você vai estar comendo 2 artigos alimentares numa dieta só, numa refeição só. E não é interessante. O arroz, a batata, eles não têm proteína. Eles só têm amido. Vão virar açúcar, vão virar glicose, vão virar energia para as nossas células, para o nosso corpo. As leguminosas não. Elas contêm proteínas. O feijão tem proteína, a ervilha, a soja, a lentilha, o grão de bico. Então, sempre que você for comer algum amido, o que é amido? Amido serve para energia. Arroz, farinha, macarrão, batata. Você tem que associar ao amido as proteínas que vêm das leguminosas. Então, você sempre tem que associar um pouquinho de lentilha, um pouquinho de feijão, um pouquinho de ervilha, de grão de bico, de soja, com um arroz, ou com uma batata, com purê, com uma mandioca, com macarrão. Você não pode pôr num prato batata frita, arroz e macarrão, porque esse prato vai estar pobre, vai estar cheio, mas só de amido. Só vai te dar energia. Daqui 1 hora tu está com fome, porque essa energia vai ser queimada no seu trabalho. Você também tem que pôr o quê? As proteínas e os sais minerais e as vitaminas. Os sais minerais e as vitaminas, a gente consegue ele por intermédio das frutas e verduras. As proteínas das leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e soja. E as vitaminas e sais minerais? Geralmente a gente consegue das frutas e verduras. Então nós temos que saber definir o que é amido. O que serve para nos dar energia? São as massas. Arroz, batata, batata doce, macaxeira, farinha, milho. O que serve para nos dar proteína? São as leguminosas. Castanhas, ervilha, lentilha, arroz, feijão, grão de bico. E o que nos serve para dar vitamina e sais minerais? As frutas e as verduras. Então, esses artigos, nós temos que fazer um equilíbrio na nossa dieta. A nossa dieta ela tem que ser equilibrada, ela tem que estar em equilíbrio. Lembre-se que um dos fatores do plano divino de cura é temperança, é equilíbrio, é moderação. Então, numa refeição, você tem que pôr um pouquinho de amido, você tem que pôr lá no prato um pouquinho de proteína, você tem que pôr um pouquinho de vitamina e sais minerais. Então, em toda refeição, você tem que ter uma massa, uma leguminosa e uma verdura. Vocês estão entendendo? Para ser uma refeição balanceada, para você estar ingerindo numa única refeição porções adequadas daquilo que o seu corpo vai exigir, daquilo que você precisa para se manter durante aquele dia.
Certo? Quantas vezes nós devemos comer por dia? 3. O adulto precisa de 3 refeições. Tem adulto que não precisa das 3, só de 2. Então, um fator, uma lei natural que existe na dieta é a regularidade das refeições. Nós não podemos comer a hora que a gente quer. Nossa refeição, o nosso comer, ele tem que ser regular. Você tem que comer de manhã, na hora do almoço e à noitinha. Você não pode comer entre o almoço e a noitinha, você não pode fazer um lanche não. Por quê? Porque a comida do seu almoço ainda não vai ter sido digerida. E se você comer um lanche entre o almoço e a janta, aquela digestão que estava sendo feita do almoço para e reinicia uma nova. E isso vai trazer prejuízo para o seu corpo. Primeiro, quais são as consequências da irregularidade no comer? Aumento de peso. A pessoa que come toda hora, consequentemente, vai subir de peso. Vai ficar sobrepeso e depois do sobrepeso vai para a obesidade. E geralmente a obesidade e o sobrepeso traz consequências cardiovasculares, aumento de pressão, dor no peito, diabetes, problemas circulatórios. Qual é outro problema? Redução de água e proteína corpórea, porque geralmente você vai no peso excessivo acumular só carboidrato, só triglicérides. O que mais? Aumento da tireoide e atividade enzimática. Qual outra consequência? Arteriosclerose. Problema dentro dos vasos. Qual outro? Aumento do diabetes. Então, a pessoa que come toda hora, a pessoa vai ter aumento de peso, vai ter pouca água no corpo, a quantidade de proteína corpórea dele vai aumentar, vai ter uma alteração de enzimas e na tireoide, vai agravar a arteriosclerose, que é o envelhecimento dos vasos sanguíneos, e também vai ter um aumento no diabetes. Então, nós temos que ter uma regularidade no nosso horário de comer. Coisa alguma se deve comer entre as refeições. Nada de doces, tira-gosto, fruta, qualquer comida. O nosso estômago precisa de períodos regulares de trabalho e de repouso. Da mesma maneira que nós trabalhamos de dia e dormimos de noite, o nosso estômago também. Ele tem que trabalhar, mas ele tem que descansar. Entre o almoço e a janta, tem um período de trabalho do estômago, mas também tem um período de descanso. Quando a gente come irregularmente entre as refeições, a gente viola as leis da saúde, as leis que Deus deixou com respeito à saúde do ser humano. Então nós temos que ter muito cuidado. Doutor Carlos, quanto tempo tem que passar de uma refeição para outra sem nos alimentarmos? 5 horas. A pessoa que faz o seu de jejum, você que faz o seu de jejum é o alimento matinal, é o que a gente chama de café da manhã. Quando a pessoa faz o seu de jejum pela manhã, ela tem que passar 5 horas para fazer a segunda refeição. Então, se ela comeu às 7, 8, 9, 10, 11, 12, ela vai comer às 12 horas. E depois das 12, somente depois das 5 horas da tarde que ela vai comer. E ela precisa fazer algum lanchezinho, algum biscoito, algum docinho? Não. Por quê? Porque vai sobrecarregar o seu estômago. O seu corpo vai sofrer, e o corpo sofrendo vai ter aumento de peso, aumento da tireoide, vai ter aumento da arteriosclerose, e vai aparecer também o diabetes.
Esses são os prejuízos de nós comermos em qualquer horário. Deus é um Deus de ordem e Deus também colocou dentro do nosso corpo horário certo para nós nos alimentarmos. Veja bem, o que a gente pode comer pela manhã? De manhã nós devemos comer frutas, meus queridos. As frutas são as coisas belas que Deus criou na natureza. O nosso Deus Criador deixou as cores das frutas para abrir o nosso apetite, para dar gosto ao nosso paladar. Então as frutas têm que ser ingeridas pela manhã. Olha, e não precisa de muitas frutas não. Qual é o macete? A Sociedade Americana de Cancerologia, ela padronizou para todo aquele que quiser. As frutas serão ingeridas pela manhã e as verduras serão ingeridas no almoço, através das saladas. Quais são as frutas? Você pode comer uma fatiazinha de mamão e uma banana. Pronto, você já ingeriu as duas frutas que o seu corpo necessita para aquele dia. As frutas contêm as vitaminas e os sais minerais, os oligos-elementos. Eles são anticancerígenos, eles combatem o câncer. Por que as pessoas vegetarianas têm menos câncer do que as pessoas carnívoras? Porque elas se alimentam com bastante frutas e verduras. E as frutas e verduras contêm o quê? Antioxidante. Antioxidante são substâncias que vão combater os radicais livres que tem dentro do nosso corpo. E os radicais livres formam os nossos cânceres. Então, se você quer evitar, se você quer se prevenir, e a saúde divina, o plano divino de cura, ele é um plano preventivo. Nós não estamos aqui para orientar ninguém correr na farmácia, ninguém correr no hospital, porque você fará da sua casa o seu hospital. Você fará da farmácia, você fará da sua cozinha a sua farmácia. A sua geladeira, o seu fogão será a sua farmácia. E a sua casa será o seu hospital. Esse é o plano divino de cura. Essa é a mensagem de saúde verdadeira. A sua casa sendo um pedacinho do céu nesse planeta e você podendo testemunhar do poder de Deus, da verdade que cura, da palavra de Deus atuando dentro da sua casa, dentro da sua mesa, dentro da sua geladeira, dentro da sua cama. Veja, meus queridos. A Sociedade Americana de Câncer, ela padronizou que 2 frutas e 3 verduras contêm as substâncias necessárias que previnem o câncer no ser humano. Então você vai comer exatamente as frutas pela manhã. Não precisa comprar frutas caras, não. Nós somos pobres. O povo brasileiro está cansado de sofrer. Nós já estamos aí há anos e anos sucateados com o nosso salário defasado, é o salário mínimo, que é uma miséria. Então, você vai comer as 2 frutinhas que o povo brasileiro come, que é o quê? É o seu mamãozinho, é a sua bananinha, é a sua laranjinha, é a sua maçãzinha, é o seu abacatezinho. É isso. Só que você tem que comer 2 por dia, se você quer andar na luz. A luz está brilhando em todos os lares que estão escutando essa mensagem. Essa mensagem ela é escriturística, é verdadeira e ela é confirmada na ciência, porque Deus tem os seus cientistas para confirmar que o plano dele tem que ser colocado em prática para que todas as nações vejam o poder curativo do plano divino de cura. 2
frutas pela manhã. Não precisa comer um mamão inteiro, não. É uma fatiazinha só de mamão. É meia bananinha, é uma fatiazinha ali de abacate, é um pedacinho ali do abacaxi, é ali uma laranjinha. Mas você tem que fazer uso das duas frutas diárias. Eu te pergunto agora, hoje você já ingeriu as suas duas frutas? Hoje você já deu as suas duas frutinhas para o seu neném? Para que ele não venha ter gripe? Para que ele não venha adoecer? No almoço você coloque as 3 verduras. O que são as verduras? Verdura é alface, couve, repolho, beterraba, cenoura, agrião, tomate, pepino, abóbora, maxixe, quiabo, jiló, beterraba, tudo. São as nossas hortaliças. Nós temos uma gama, uma variedade. Deus deixou uma variedade de verduras e frutas para serem adaptadas a todos os tipos, de gostos. Eu gosto de uma coisa e você gosta de outra. Por exemplo, eu gosto de beterraba, você pode gostar de cenoura, mas nós vamos nos alimentar de acordo com o plano divino de cura, de acordo com aquilo que Deus criou e que será bom para a nossa saúde. Isso trará saúde para nós. Vocês sabiam que o maior agente anticancerígeno que tem no mundo é a cenoura? O beta-caroteno, aquele amarelo da cenoura, é um dos maiores anticancerígenos que tem. Você quer evitar câncer? Toma suquinho de cenoura. Você quer se prevenir do câncer? Usa o remédio que Deus criou. Coma cenoura na salada. Coma cenoura no almoço. Deus deixou os remédios naturais para o seu povo. Deus deixou aquilo que Ele criou para serem cura para a nação. Veja, no almoço nós iremos comer as verduras. São só 3 tipos. Você pode comer uma cenourinha ralada com alfacezinho e um tomatinho. Não precisa comer um pé de alface, não. Você come ali 2 folhinhas de alface, uma rodelinha de tomate e um pouquinho da cenoura ralada, tempera junto com azeite e com limão. Prato saboroso. Isso trará saúde para vocês, porque nessas verduras tem os alimentos, os antioxidantes, as vitaminas, os sais minerais. Vocês estão entendendo? De manhã, vamos voltar aqui para o de jejum. O que nós comeríamos com essas 2 frutas? Nós poderíamos comer o pão. Qual é o alimento do pobre? Não é o pão, mas não é o pão branco da padaria. O pão que nós temos que comer tem que ser o pão da farinha integral. Olha, vocês estão vendo que o plano divino de cura é uma mudança na nossa vida. Vocês estão vendo que o cristianismo é uma mudança nos nossos hábitos. Por quê? Para onde é que os cristãos estão indo? Para onde é que o povo de Deus está indo? É para o Egito ou é para Canaã? Para Canaã? Se nós estamos indo para Canaã, nós devemos voltar às nossas origens do Éden. Nós estamos retornando para o Éden. Então a vida do cristão do 3º milênio, a vida do cristão do ano 2000, é uma vida restauradora. Nós temos que nos reformar. Nós temos que conhecer a verdade, porque Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás.
Quando nós estamos conhecendo a verdade da mensagem de saúde, essa verdade nos libertará das enfermidades e dos erros que nós estamos cometendo, porque nós não encontramos em qualquer esquina, em qualquer rádio de canal, em qualquer televisão, pessoas, médicos, ordenados no Ministério da Saúde pelo Espírito Santo, ordenando qual é o verdadeiro plano de cura. Vocês estão querendo só prodígios, sinais e curas? Será se nós não faremos a nossa parte? Será se nós não andaremos na verdade e ficaremos transgredindo as leis da saúde, as leis de nosso ser, esperando por um milagre de Jesus? Será se nós colocaremos Deus à prova dia após dia com as nossas transgressões e pedindo para Ele aliviar as nossas dores? Será se depois de nós conhecermos a verdade do plano divino de cura, será se depois de nós conhecermos o verdadeiro método divino de cura, nós não andaremos na luz? Será se nós não arrumaremos as nossas casas para recebermos o derramamento da chuva serôdia, que é o Espírito Santo prometido nesses últimos dias? Será se nós não arrumaremos a nossa geladeira, o nosso fogão e a nossa mesa de acordo com a verdade que está sendo mostrada para nós? Será se nós retardaremos o poder do Espírito Santo por causa do nosso apetite, por causa da nossa vontade ou por causa do nosso paladar? Irmãos, Jesus nos chama hoje. O Deus que nos criou, o nosso Pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que enviou Jesus Cristo, nos chama hoje para nós colocarmos em prática o plano que Ele tem revelado aos seus servos, o plano que os médicos sinceros e cristãos estão estudando na Bíblia e amparado no assim diz o Senhor, amparado no que está escrito na palavra, estão revelando para todo o mundo, estão revelando para todas as pessoas, para que eles possam ter cura. O plano divino de Deus, o plano divino de cura, a mensagem de saúde, ela prosseguirá, pois ela cura o sofrimento de todos e ela também nos purifica. Então veja, de manhã, o verdadeiro pão do cristão é o pão da farinha integral. Por que, doutor Carlos? Me explica isso. Nós vamos escutar uma música, um hino, e depois do hino, depois do nosso descanso, nós explicaremos por que o pão do cristão é o pão integral. 94,3 Monte Sinai FM 94,3 a FM que fala do amor de Nós voltamos e ficou aí no ar sobre o pão integral. Na verdade, meus queridos pacientes, não é só o pão integral. Deus, quando criou, Deus criou os cereais de uma forma integral. Quando você vai no campo, quando você colhe o arroz, o trigo, ele está de uma forma integral. Quando você colhe a cana e faz o açúcar está de uma forma integral. O homem, na sua corrida pelo ouro, pelo lucro, foi que começou a refinar os artigos. O refinamento do arroz, o refinamento do açúcar e o refinamento do trigo, eles vieram na sociedade moderna, mas trouxeram
com si grandes consequências. Vou dar um exemplo. Em Singapura, eles estudaram durante 10 anos que as pessoas, quando comiam arroz branco, arroz refinado, haviam 420 mortes infantis em 1000. A mortalidade infantil era de 420 por 1000. Depois, houve um decreto do governo que não podia vender mais arroz branco, o arroz refinado, polido, somente o arroz integral. E essa mortalidade infantil caiu de 80 para 1000. Então nós vimos lá em Singapura uma relação muito grande de mortalidade infantil, aumento da mortalidade infantil com o uso do arroz integral. Por que não divulgar nos meios de comunicação do nosso Ceará seco, a terra do Padre Cícero? É uma região carente, que o uso do arroz integral era muito mais saudável para a população pobre, para o matuto, para o caboclo, é o que está lá na Caatinga, lá no interior. Você que está me ouvindo agora, está vendo que o arroz integral ele é muito mais saudável. E por que as pessoas não pregam isso? Por que as pessoas não falam isso? É porque as pessoas não têm mais interesse em nada. Se não formos nós, os cristãos, que estivermos comprometidos com a salvação das pessoas, se não formos nós, que estamos no Ministério da Saúde, interessados em propiciar saúde para as pessoas, o que não seria? Doutor Carlos, por que você está falando isso? Veja, se vocês não adoecerem, será melhor para mim, porque eu terei menos trabalho. Então é melhor eu levar uma medicina preventiva. Por isso que eu trago a medicina de Deus, porque Deus sempre tem interesse em prevenir o mal para o homem. E olha, o arroz, quando o cereal é polido, cereal que eu estou falando é o trigo, o arroz, açúcar. Quando o cereal é polido, ocorre perdas. Quando a gente come o trigo branco, que é o pão branco, o arroz branco, nós estamos comendo 77% da vitamina B1 que ele tem. E a vitamina B1 nós sabemos que está relacionada com o fortalecimento das nossas células de defesa. A vitamina B não é aquela vitamina que a gente dá quando a pessoa está doente. Quando nós temos uma criança doente em casa, quando nós temos alguma pessoa doente, o que a gente faz? Compra vitamina B para ele. E vocês sabiam que 70% da vitamina B que tem no arroz integral, que tem no pão integral, ela é perdida quando a gente pole, quando a gente refina o arroz, ou o trigo, ou o pão. Cálcio, 60% do cálcio é perdido no polimento do arroz e da farinha integral. Ou seja, o pão integral e o pão branco. O pão branco tem 60% menos cálcio do que o pão integral. O arroz branco tem 60% menos cálcio do que o arroz integral. Por que tem muita deficiência nos dentes? Por que tem muita deficiência nos ossos? Por que o aumento da arteriosclerose nos idosos? O uso do arroz branco. O uso do pão em branco. Eu não tenho outra mensagem para vocês. Eu não posso estar aqui prescrevendo suplemento vitamínico do cálcio para vocês terem gasto na farmácia. Eu estou aqui prescrevendo as origens do cálcio que Deus criou e deixou para nós, no pão integral, no arroz integral. E o fósforo? Nós temos 70% de
perda do fósforo. Todos nós sabemos que o fósforo, ele é muito bom para a memória, para a mente. E não seria surpresa de nós falarmos por que muitas pessoas hoje perdem a memória, fica fraco na escola. Irmãos, pacientes, meus queridos amigos, deem pão integral para os seus filhos, deem arroz integral para os seus filhos. E o ferro, doutor Carlos, tem algo a falar sobre o ferro? 75% da concentração do ferro que tem no trigo integral, que tem no arroz integral, na forma natural que Deus criou, é perdido no refinamento, no polimento. Quando você come pão integral, quando você come arroz integral, você está comendo a forma natural que Deus criou para os seres humanos. E lembre-se, Deus colocou naquilo que Ele criou os remédios que o ser humano precisa. Vitamina B, cálcio, fósforo, ferro, tudo isso está no arroz integral, está no pão integral. Quando a gente come o pão integral, quando a gente come o arroz integral, nós perdemos exatamente os recursos, os remédios naturais que Deus deixou nesses artigos alimentares que Ele criou. Vamos andar na luz. Vamos conhecer a verdade, para nós podermos praticá-la, para nós podermos colocá-la, ela em vigor dentro da nossa casa. Vamos comer aquilo que o nosso Papai do Céu deixou para nós, o que é de melhor. Vamos fazer aquilo que o Papai do Céu quer que nós façamos. Jesus falava, eu faço a vontade do Pai do Céu. Não pensa que Jesus comia o arroz branco e o pão branco. Não pense isso. Isso é coisa da vida moderna. E lembre-se, o inimigo quer acabar com o povo de Deus. O inimigo quer trazer saúde e desgraça ao ser humano. O inimigo tem enchido o mundo cheio de enfermidade. E as maiores enfermidades, grande porcentagem dela vem pela dieta. Nós somos aquilo que alimentamos, então nós temos que alimentar direito. O pão integral. A pessoa que não sabe fazer pão integral, a dona de casa que ainda não aprendeu a fazer o pão integral, a mamãe que ainda não sabe fazer o pão integral, ela pode comprar o pão integral na padaria. Mas o melhor pão é o pão integral feito em casa. E eu fico devendo para vocês a receita do pão integral. Eu vou trazer aqui e nós vamos ter uma aula de arte culinária. Eu vou explicando para vocês, é como lá na Ana Maria Braga. E vocês vão pegar a farinha, o óleo, o sal e açúcar, e vão preparar a massa e vão amassar. E vocês vão ligar para cá falando, ó, doutor Carlos, o pão está saboroso, o pão do céu. Vocês pensam o quê? Aqueles anjos que trouxeram pão para Elias, foi pão branco? Não. Os anjos trouxeram pão integral para o profeta Elias se alimentar, pão e água. E não foi isso que Deus fez durante 40 anos com maná? O pão dos anjos? Então Deus também quer hoje que o seu povo, que os cristãos, que aqueles que querem andar na luz, aqueles que querem andar de acordo com a palavra que está sendo revelada, comam também dos artigos integrais que Ele criou. Porque ali tem os remédios que o nosso corpo precisa. Pão integral de manhã, com frutas. Esse é o verdadeiro de jejum. Esse é o verdadeiro café matinal de todo aquele que quer aprender um pouquinho mais de Jesus. Um pouquinho mais de Deus. O pão é o verdadeiro bordão da vida. O pão da farinha branca não pode comunicar ao organismo a nutrição que o pão integral tem. Vocês sabiam que as fibras, elas estão no que tem integral.
Vocês já ouviram falar das fibras? Hoje está muito em moda se alimentar de fibras, porque as fibras, ela traz melhor andamento para o intestino, as fibras evitam câncer, as fibras emagrecem. E o que tem no artigo integral? Fibras. O arroz integral tem fibras, o pão integral tem fibras. Alimentos que não têm fibras, eles dão mais bactérias intestinais. Essas bactérias intestinais, junto com sais biliares da vesícula, causam substâncias cancerígenas que trazem o câncer do intestino, o câncer do colo. Então, se nós colocarmos pouca fibra dentro do nosso templo, dentro do nosso corpo, nós estaremos favorecendo o câncer. Consequentemente, nós devemos tratar o nosso templo, que é a habitação do Espírito Santo, o nosso santuário, que é aonde o Espírito Santo vai habitar, da melhor maneira possível. Vocês recordam quando Jesus entrou para fazer a purificação do templo? Quando Jesus entrou dentro do templo e pegou a chibata e começou a derrubar todas aquelas barraquinhas que estavam vendendo coisas que não deveriam se vender dentro do templo? É a mesma coisa. A Perdigão, a Sadia, a Coca-Cola, a União, tudo isso são barracas que estão dentro do nosso templo, querendo prejudicar o nosso templo, querendo trazer impurezas para o nosso templo. E Jesus hoje também, como Ele ainda nos ama, Ele tem interesse que a gente passe por um processo de purificação do nosso templo, para que o Espírito Santo venha viver de uma maneira agradável, santa e pura, que é o nosso culto racional. Então, por isso que o nosso corpo, ele tem que estar da maneira mais pura possível. Por isso que a gente tem que arrumar o nosso corpo. Então, consequentemente, nós temos que colocar fibras dentro do nosso corpo. Fibras. A fibra do pão integral, a fibra do arroz integral. Olha, vocês vão gastar um pouquinho mais no pão integral, vocês vão gastar um pouquinho mais no arroz integral, mas sabe aonde vocês vão economizar? Na dor. Vocês vão parar de sentir dor. Vocês vão parar de ter prisão de ventre. Vocês vão parar de ter enxaqueca. Vocês vão economizar na farmácia. Vocês terão mais complexo B, mais cálcio, mais ferro, mais fósforo. Então vocês evitarão doenças. Consequentemente, vocês não precisarão de ir ao médico. Consequentemente, vocês não precisarão de ir na farmácia. Tudo por causa do uso do arroz integral e do pão integral. O plano divino de cura, ele é feito em casa. Vocês farão de vossa casa o vosso hospital. Vocês farão de vosso do vosso fogão, do vosso armário, da vossa geladeira, a vossa farmácia. Só experimentando. Olha, não pense que nós nos adaptaremos fácil ao gosto do arroz integral e do pão integral. Requer disciplina. E vocês se lembram aquela sequência que tem lá no Novo Testamento? O que Paulo fala? Paulo fala o quê? Que o verdadeiro amor não busca os seus interesses, porque tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O verdadeiro amor nunca falta. Se você ama Jesus, você vai fazer a melhor dieta possível para ter o seu corpo puro, santo e aceitável, que é o vosso corpo, que é o vosso culto racional. E veja o que Mateus fala. A fé leva à virtude, a virtude à ciência. Se você tem fé, você tem virtude. Se você tem virtude, você tem ciência. E o que eu estou passando para vocês? A ciência do plano divino de cura. Se você tem ciência, você vai ter temperança. Temperança é o quê? Equilíbrio, fazer aquilo que você tem que fazer. E quem tem temperança, tem paciência. Todo cristão
Um fruto do Espírito Santo é a paciência. Todo verdadeiro cristão terá paciência de esperar o seu gosto, o seu paladar se adaptar ao gosto e ao paladar do nosso Papai do céu, que nos criou, que sabe o que é melhor para nós, que está pronto em nos ajudar. Jesus fala lá em Isaías: não temas, eu te ajudarei. Pegarei pelo teu braço direito. E nós estamos aqui erguendo o braço direito. Vocês se lembram? A igreja está no meio, junto com o pastor. Um braço é a escola, que é o pastor, que é o professor. E o outro braço é o hospital, que é o médico. Vocês farão de vossa casa o vosso hospital, porque nós estamos fazendo uma medicina preventiva, conhecendo qual é o plano divino de cura. E esse plano nos curará. Quem colocar o plano em prática vai receber a cura dos céus. Aos que me honram, honrarei. Se você viver de acordo com a luz da mensagem de saúde, Deus não te desamparará. Deus não te desamparará. O próprio Jesus, aquele grande médico que andou aqui, que sujou os seus pés na Palestina, estenderá sua mão protetora sobre o seu lar. Então veja, a mão direita é a mensagem de saúde. Pastor, professor e médico salvando as pessoas. E a medicina é o braço direito, porque na cruz nós temos aquela madeira que está na horizontal, aquela do meio, e nós temos aquelas outras duas madeiras lá em cima que formam a cruz. Então o lado esquerdo é o professor, é a mensagem educacional, orientar nos princípios de obediência. O braço direito é a mensagem de saúde, e o meio é a mensagem espiritual, a doutrina. Então o braço direito está aqui para te orientar, para te mostrar que o gosto pelo integral é exatamente o gosto verdadeiro do céu. Vou ficar devendo para vocês a receita do pão integral. E o arroz integral é comprar e cozinhar. Ele sai um pouco mais caro. Lembre-se que sai caro no supermercado, mas vai sair barato na farmácia e na procura do médico. Porque se você comer o arroz integral, você vai ficar curado. O arroz integral, ele traz saúde, porque ali tem os ingredientes exatamente dos remédios que Deus criou. Eu estou falando sobre o integral. Então de manhã nós temos o pão integral e as nossas frutas, o nosso leitinho, o nosso chazinho. No almoço nós temos o nosso arroz integral. Aí você pode variar. Um dia você come feijão, outro dia come lentilha. Você sabia que o artigo que tem o maior valor proteico é a soja? A soja é o que mais tem proteína. A soja tem mais proteína do que qualquer artigo alimentar. Então, essa parte da dieta, ela é uma parte longa. Nós ainda vamos falar do benefício das frutas e das verduras. Mas a gente lembra, nesse primeiro momento, recapitulando para finalizar hoje, que nós temos que nos alimentar do reino natural. O reino vegetal é o reino que Deus deixou para nós buscarmos a nossa dieta. Está lá, escrito no Gênesis. E nós sabemos que nós estamos voltando para o Éden. Que Jesus vai vir para nos ressuscitar. Que Jesus vai vir para nos buscar. Que Jesus vai fazer o arrebatamento, a trasladação. Então nós temos que nos preparar e fazer de nossa casa um pedacinho do céu aqui no planeta Terra. Então nós temos que viver o máximo possível mais próximo do Éden. Nós temos que fazer de nossa casa um pedacinho do Éden. Então a nossa dieta, ela é uma dieta vegetariana.
E dentro da dieta vegetariana, nós vamos escolher exatamente os artigos integrais, porque eles são ricos em vitamina B, fósforo, ferro, cálcio. Eles são ricos em fibras. Eles evitam os cânceres, prisão de ventre, diverticulite, pólipos. É uma medicina preventiva. É o plano divino de cura. Nós também vamos nos alimentar de 2 frutas e 3 verdurinhas por dia. Então, nessa primeira semana, nós colocaremos em prática isto. Pão integral, arroz integral, verduras e frutas, o máximo possível. Na próxima semana, nós retornaremos com a mensagem de saúde, com braço direito, com plano divino de cura, mostrando os 7 artigos naturais que Deus deixou para o seu plano. Esse nosso segundo encontro, nós falamos sobre a dieta. Introduzimos a dieta. Iremos falar mais sobre a dieta, porque nós somos aquilo que nós colocamos para dentro. Temos que produzir um bom sangue. O nosso alimento tem que fazer um bom sangue, porque o nosso sangue vai nutrir a nossa mente. E a nossa mente é o centro de nosso culto. Com a mente, louvamos ao Senhor. Paulo fala que fazemos um culto racional. Então nós temos que ter um sangue puro para purificar a nossa mente. O nosso sangue não pode ser fermentado. Ele não pode ter levedura. Ele tem que ser o máximo puro possível. Uma boa saúde para vocês nessa semana. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por essa mensagem. Muito obrigado porque nós temos o braço direito. Muito obrigado porque a mensagem de saúde prosseguirá, pois ela é um meio para aliviar o sofrimento do mundo e um meio para purificar um povo para a tua vinda. Abençoai todos os lares que ouviu a nossa pregação, que ouviu o teu plano. Curai, para a honra e glória de Jesus. Curai as pessoas que estão enfermas. Curai as pessoas que colocarão em prática o teu plano. Colocai, Senhor, a tua mão protetora nos obedientes, naqueles que irão experimentar a tua palavra. Mostrai para o mundo que tu tens poder e que tu estás honrando aos que te honram. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima semana. Até a próxima terça, para dar continuidade ao plano divino de cura. Amém. O programa Braço Direito fica por aqui. Ouça o nosso próximo programa. Vamos agora com o programa Cidade Gospel aqui na 94,3 MHz, a melhor frequência, a melhor. É a frequência que toca mais louvor pra você. E lembrando que você pode ligar o 298-1908 e participar aqui com a gente da melhor frequência, a frequência do louvor, a frequência certa. A frequência é 94,3. Programa Cidade Gospel hoje na apresentação do James Gomes. E a gente está procurando o Robert Evânio Brothers. Se você viu ele por aí, você vai correr agora pro telefone e vai dizer onde é que você viu ele, tá bom? Então corre pro telefone, liga 298-1908 e nos informa onde é que o Robert Evânio Brothers tá. Então,
Roberto Brother, você está sendo procurado, viu? Então corre pro telefone.